Você já se sentiu parado enquanto tudo à sua volta parecia voar? Já teve a sensação de que, por mais que tente, a sua hora nunca chega? Que o mundo corre, que os outros vencem e você continua esperando? Se já sentiu isso, essa história é para você. Essa é a história de uma pomba. Não qualquer pomba, mas uma que carregava dentro de si um desejo enorme de voar mais alto, de ser notada, de tocar o céu com suas próprias asas. Mas toda vez que ela batia as asas, o vento soprava contra. No início, ela achava que era falta de força. Tentava mais. Depois, pensou que era falta de fé. Orava mais. Mas o vento não parava. E com o tempo, ela começou a pensar que talvez o céu não fosse para ela, que talvez ela tivesse nascido para viver no chão. A história dessa pomba é a história de muita gente. Gente que está tentando, gente que tem fé, gente que faz tudo certo, mas ainda assim não vê resultado. Pessoas que oram, esperam, lutam, mas ainda não alcançaram o que desejam. E quando isso acontece, a dor da espera parece maior que qualquer tempestade. Mas e se o vento contrário não fosse um obstáculo? E se fosse proteção? E se Deus estivesse segurando as suas asas, não para impedir você, mas para preservar você de algo que ainda não está pronto? Essa história vai te mostrar que, quando Deus diz espere, não é punição, é cuidado. É amor disfarçado de silêncio. Prepare o coração, porque essa reflexão vai te fazer entender porque, às vezes, a espera também é uma forma de milagre. Ela era uma pomba comum, de penas brancas e olhos brilhantes. Desde pequena, via os outros pássaros voando alto e imaginava como seria alcançar as nuvens. Não queria apenas voar. Queria voar mais alto que todos, ver o mundo de cima. Sentir o vento no rosto e o céu no peito. Ela queria mais do que liberdade, queria propósito. Cresceu com esse desejo ardendo no peito. Cada bater de asas era como um ensaio para o grande voo. Os galhos altos das árvores não a satisfaziam. Ela queria ir além. E então, no seu primeiro voo longo, ela escolheu o dia perfeito. O céu estava limpo, o sol brilhava e seu coração estava pronto. Mas o vento não estava. Ele soprava forte, contrário, violento. A pomba tentou, bateu as asas com toda a força, se lançou do alto com coragem, mas foi empurrada de volta. Caiu, levantou, tentou de novo, e de novo, e de novo, sempre com o mesmo resultado. O céu não deixava. As outras aves começaram a rir. Diziam que ela não sabia voar, que era fraca, que estava forçando algo que não era para ela. E a pomba começou a acreditar nisso, começou a se convencer de que seus sonhos eram grandes demais, que talvez o céu fosse para outros e que o chão era seu destino. Mas dentro dela havia algo que não se calava, uma voz que sussurrava baixinho: você nasceu para voar. Ela só não sabia quando, ainda. O tempo passou. A pomba começou a se contentar com voos curtos, aprendeu a pousar nos telhados baixos, a se acomodar em galhos mais baixos e a esconder seu sonho embaixo das asas. Por fora, ela vivia como todas as outras. Por dentro, ainda havia um céu esperando para ser tocado, mas ela havia aprendido a calar essa vontade, porque sempre que tentava, o vento dizia não. Ela começou a rejeitar o vento, a vê-lo como inimigo. Sempre que ele soprava mais forte, ela se recolhia. O som das folhas balançando já era o suficiente para lembrá-la da dor. O vento, que um dia ela quis sentir no rosto enquanto voava alto, agora era sinônimo de fracasso, de vergonha, de lembrança de tudo que ela não conseguiu ser. Ela passou a evitar o céu e a viver com os olhos voltados para o chão. Mas havia dias em que o coração insistia em lembrar. Em que, ao ver outros pássaros voando alto, o peito apertava e a pergunta voltava: por que não eu? Nessas horas, ela se encolhia ainda mais, como se fosse errado sonhar, como se sua própria esperança fosse motivo de condenação, como se sua espera fosse castigo.
E é assim com muita gente. Pessoas que tentaram, caíram e passaram a temer tentar de novo. Pessoas que confundiram um momento com destino, um vento contrário com um não definitivo. Que pararam de voar porque o tempo não era o certo, mas acharam que o problema era elas. E passaram a rejeitar o que, na verdade, poderia ser sua força quando o tempo certo chegasse. A pomba começou a viver numa prisão sem grades. O céu estava ali, acima dela. O mesmo céu que um dia a rejeitou. O mesmo céu que ainda a esperava. Mas ela não sabia disso, porque estava ocupada demais olhando para baixo, lembrando da dor. E esquecendo que o vento que antes empurra, um dia pode levantar, um dia pode mudar. E quando isso acontece, tudo muda junto. O dia começou como outro qualquer. A pomba acordou cedo, empoleirada num galho baixo, ainda com o olhar distante. O céu estava acinzentado, mas havia um silêncio diferente no ar. Um silêncio que não machucava. Era como se o mundo estivesse esperando alguma coisa acontecer. Ela se espreguiçou, bateu levemente as asas e por um segundo olhou para cima. O céu estava lá, o mesmo céu de sempre, mas havia algo de novo. O vento havia parado. Sem entender bem o porquê, ela se ergueu mais alto no galho, observou as folhas ao redor e percebeu que não havia mais resistência. O ar estava leve, curioso, quase convidativo. Com o coração acelerado, ela abriu as asas. Sentiu um arrepio, não de medo, mas de antecipação. Algo dentro dela, adormecido há muito tempo, começava a despertar. Ela respirou fundo, fechou os olhos e pulou. Dessa vez, o vento não a empurrou para trás, nem para o chão. Pela primeira vez, ele soprou por baixo de suas asas, levantando-a, erguendo-a, sustentando cada batida, cada movimento, cada sonho que ela tinha enterrado. A pomba não apenas voou, ela dançou no céu, subiu mais alto do que jamais imaginou, e lá de cima viu um mundo que nunca tinha visto antes. Enquanto voava, lágrimas escorriam de seus olhos, lágrimas que carregavam anos de frustração, medo e desistência, lágrimas que agora caíam como gratidão. Ela entendeu que Deus não a havia impedido de voar. Ele apenas a estava preparando para o momento certo. Se ela tivesse insistido antes, teria caído de vez. Mas agora ela estava pronta. Naquele voo, ela não sentiu apenas liberdade, sentiu redenção, sentiu a mão invisível de Deus dizendo: "Eu nunca disse não, eu só disse, espere." E naquele momento, cada segundo de espera fez sentido. Porque quando o vento de Deus sopra a favor, até quem duvidava que conseguiria, voa mais alto do que jamais sonhou. A história da pomba é mais do que uma metáfora. É um lembrete vivo de que o tempo de Deus não é o nosso. Muitas vezes nos sentimos esquecidos, parados, desacelerados em um mundo que vive correndo. E é nesse contraste que o coração se entristece, mas o céu continua lá. E Deus, mesmo em silêncio, continua trabalhando. Esperar não é um castigo. Esperar é um exercício de confiança. É olhar para o vento contrário e, em vez de desistir, perguntar: "Senhor, o que o Senhor está me ensinando?" Porque cada vento que nos impede também pode estar nos protegendo de voos antes da hora, de quedas que não suportaríamos, de caminhos que pareceriam conquistas, mas seriam ciladas. A pomba esperou, e na hora certa, quando ela já estava mais forte, mais sábia, mais pronta, o vento mudou. E quando o vento mudou, tudo fez sentido. E assim também será com você. O silêncio que você sente hoje pode ser o intervalo entre o seu esforço e o seu voo. Pode ser o exato momento em que Deus está ajeitando tudo para te lançar mais alto. Não pare de sonhar. Não abandone o céu porque ele ainda não se abriu. Continue fortalecendo suas asas. Continue acreditando que há algo além do que seus olhos veem. Porque há um tempo certo, uma hora exata,
Um vento que virá não para te empurrar, mas para te sustentar. E quando esse vento chegar, você não vai apenas voar. Você vai entender por que todos os outros dias de espera existiram. Vai entender que Deus nunca te rejeitou. Ele apenas estava segurando suas asas para que, no momento certo, você não voasse baixo, mas alto. Mais alto do que jamais ousou imaginar. Se essa história falou com você, não deixe que ela pare por aqui. Talvez exista alguém muito próximo a você que esteja vivendo exatamente o que essa pomba viveu. Alguém que está tentando voar, mas continua sendo empurrado para o chão. Alguém que está quase desistindo dos próprios sonhos porque acha que Deus se esqueceu dele. Compartilhar essa mensagem pode ser o sopro que faltava para renovar uma alma cansada. Aqui no canal, Reflexão que Transforma. Cada história carrega mais do que palavras. Carrega fé, cura, recomeço. E você faz parte disso quando deixa seu like, comenta, se inscreve e compartilha. Isso que parece simples para você pode ser uma ponte entre a dor de alguém e o conforto que só Deus pode dar. O alcance de uma mensagem depende de cada pessoa que escolhe não guardá-la só para si. Então, se ainda não é inscrito, aperte o botão agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui, toda segunda, quarta e sábado às 20 horas, você encontra histórias como essa, que te lembram que Deus ainda fala, ainda age e ainda transforma. E se você quiser ir além, deixe nos comentários como essa história te tocou. Seu testemunho pode se transformar em esperança para outra pessoa. Você pode ter chegado até esse vídeo por acaso, mas aqui entre nós, com Deus, nada é por acaso. Essa história chegou até você porque precisava. Porque talvez fosse o seu coração que estava esperando o vento mudar. E agora que ele mudou, a pergunta que fica é: você está pronto para voar? Muito obrigado por estar aqui. Que essa mensagem continue soprando dentro de você durante os próximos dias. E quando você se sentir tentado a desistir, lembre-se, o céu não te rejeitou. Só estava esperando o momento certo para te acolher.